Vamos falar do Flamengo. Informação aqui do GE. O Léo Ortiz interrompeu as férias para participar das negociações e manifestou ao Bragantino o desejo pelo acerto com o Flamengo. O Ortiz, que chegou a recusar até proposta de fora, tem o interesse de jogar no Mengão, tem um acerto de valores encaminhado com o Flamengo para um contrato de 5 anos e aguarda que os clubes entrem num consenso. A diferença entre a oferta e a pedida, por sua vez, gerou desconforto nos primeiros dias da semana e o jogador reforçou ao diretor executivo do Bragantino, Diego Serri, o acordo para que flexibilizasse a partir do momento que chegasse algo que o interessasse. A primeira proposta do Flamengo foi de 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais, mas a resposta do Bragantino foi de 6 milhões e meio de euros, 35 milhões de reais previstos inicialmente como o valor desejado pelo Braga. O Flamengo deu um passo atrás diante da disparidade aí, o que fez com que o Léo resolvesse se posicionar e entrar de vez na negociação. O Léo Ortiz, que entrou em contato com o Bragantino no fim da noite de terça-feira para manifestar o desejo de acerto com o Flamengo e reiterar o acordo para flexibilizar valores na negociação. Flávio, você que tem muitas fontes aí, contatos em Bragança Paulista, Léo Ortiz deixando o Braga e indo para o Flamengo, mas a negociação não está fácil. Então, o Bragantino não precisa de dinheiro, ele não precisa, ele vai querer um valor legal pelo capitão do time, o símbolo. O trabalho lá é feito no sentido de valorização é ligar a marca com a cidade, com a região. Então, a Red Bull ela faz um trabalho de boa vizinhança, tem aquela rivalidade com Campinas, com o que o Bragantino tinha. A Red Bull não quer nada disso. E então os jogadores, eles moram lá e alguns jogadores são símbolos do clube. Eles têm que, sabe, eles são vistos normalmente, até por orientação do clube, em shoppings, em mercados. Eles são... Foi até no circo, né? Isso, eles fazem ligação, essa ligação faz parte até do contrato. E o Léo Ortiz, capitão do time, é um símbolo do time. Ele é um cara que, para sair, você vai perder também a marca que ele tem com o clube. Só que ele já tem uma certa idade, ele já não vai mais para a Europa e deve sonhar jogar pelo Flamengo, aquela coisa toda. Ok, beleza. Mas o Red Bull vai ter que substituir esse capitão, essa marca, Léo Ortiz, por outra, vinculada ao clube e essa importância que ele tem. E não precisa de dinheiro, então eles vão negociar dinheiro, acertando, dando a grana, eu acho que vai acabar chegando num acordo. Beleza, ele sai e aí há uma substituição. O problema aí é que o Red Bull não precisa de dinheiro e não precisa se desfazer do Léo Ortiz. Mas se o Léo Ortiz quer sair, muito provavelmente vai ter uma... Eles vão abrir negociação, mas vai ser uma negociação dentro da condição financeira de cada um. O Red Bull não precisa de dinheiro e o Flamengo tem dinheiro. Eles vão ter que negociar para fazer um acordo, mas deve sair negócio. Se o jogador quer, vai sair negócio. Mauro César, Léo Ortiz no Flamengo, você acha que os valores são compatíveis aí nessa negociação e é um bom reforço para o Flamengo, já visando 2024 com o Tite? É, um zagueiro que tem qualidade do passe, né? Com a saída definitiva do Rodrigo Caio, que já praticamente não jogou nesse ano, né? O Flamengo busca um jogador que tenha, da posição, que tenha essa característica. E ele, de fato, é um zagueiro que tem uma ótima saída de bola, passe longo. Eu acho que vai acabar chegando num acordo, né? Eles vão negociar, puxa daqui, puxa dali, vai acabar chegando num acordo. Os clubes já têm feito negócios há algum tempo, já teve a contratação do Fabrício Bruno, teve o Natan, que foi do Flamengo para o Bragantino e depois para o Napoli. Teve agora o Matheus Gonçalves, que ficou emprestado ao Bragantino até o final do Campeonato Brasileiro, agora volta para o Flamengo. Então, os clubes têm aí uma boa relação, acho que vai acabar... Cada um vai ceder um pouquinho, o acordo vai acabar saindo, até porque eu acho que para o próprio Léo Ortiz, que já foi até convocado pelo Tite para a seleção brasileira, eu acho que é o momento, assim, está com 27 anos, né? É a hora dele sair para um clube de mais torcida, que vai dar uma visibilidade maior, com toda a organização que tem lá, o Red Bull Bragantino é um clube de menor repercussão, né? Então, acho que também tem isso. E no Inter ele não teve todo esse... Exato. Ele era importante, mas... Ele evolui no Bragantino, ele consegue um crescimento e amadurece como jogador, e é natural que o cara queira jogar no time. Jogaram juntos. Eu acho que se for contratado, eles vão disputar a posição para ver quem joga com o Léo Pereira. Eu acho que vai acabar acontecendo isso. São duas características diferentes, mas acho que se formar a dupla com ele e com o Léo Pereira, é uma dupla melhora muito a qualidade da saída de bola. Eu acho que isso é fundamental. O Flamengo regrediu muito nesse sentido, em relação ao que era o time lá de 2019 e 20, que era um time com o Pablo Mari, o Rodrigo Caio, o Rafinha e o Felipe Luiz, uma linha defensiva que sabia construir jogada a partir do campo de defesa com muito mais qualidade.
Hoje, com os 3 laterais direitos lá, qualquer um deles que você colocar, não chega perto. O Ayrton Lucas já tem uma característica diferente do Felipe Luiz. Então, acho que os zagueiros que têm essa qualidade são importantes. Lembrando, quando o Flamengo ganhou o seu último título brasileiro, o Arão jogou de zagueiro por isso, né? O Rogério Ceni, ele transforma o Arão em zagueiro, porque o Rodrigo Caio estava machucado, né? Justamente para ter um jogador com melhor saída de bola, né? Eu acho que isso é fundamental para um time que se propõe a jogar com a bola e construindo lá de trás. Tem que ter zagueiro que sabe sair jogando. E o Fabrício Bruno não tem esse ponto forte. Ele é melhor na recuperação, na velocidade, até na imposição física, né? Um cara forte, rápido, grande, né? Eu acho que o Léo Ortiz vai dar se for contratado, vai dar uma opção bem interessante aí pro Tite. E outra novela também, Gustavo Scarpa. Né? Acho que antes do início da janela de transferência se falava do Gustavo Scarpa, de um possível retorno ao futebol brasileiro. E a informação que chega aqui de alguns veículos de comunicação é que o Scarpa segue no radar do Flamengo. A equipe sondou mais uma vez a situação do meia, que pertence ao Nottingham Forest, está emprestado ao Olympiacos, são 2 times que pertencem ao mesmo dono, né? E o nome do Gustavo Scarpa agrada a comissão técnica do Tite e ele pode ser um dos reforços para 2024. O Scarpa é um desejo antigo da diretoria do Flamengo e o meia se encaixa em um dos pedidos do treinador. Um jogador que possa atuar caindo pelo lado direito do campo. Um ponta-direita é a preferência do Flamengo, mas o Scarpa é um jogador que agrada o técnico Tite. Ainda em julho, o Flamengo tentou a contratação do jogador, mas a negociação não foi para frente porque o atleta tinha o desejo de permanecer no futebol europeu. Na ocasião, os valores colocados na mesa agradaram a Scarpa e ao seu staff. O Atlético Mineiro e o Internacional também estão interessados no jogador e o Flamengo... Podemos colocar também, né, aumentando essa concorrência, o Galo, Inter, agora o Flamengo que segue monitorando aí o Gustavo Scarpa, Vampeta. Essa também está entre as novelas aí, Scarpa, o retorno dele ao futebol brasileiro. Fato é que não vem bem no futebol europeu. Não teve espaço no Nottingham Forest, na Grécia também não vem jogando, apesar de ser o camisa 10 do time lá, né, o Olympiacos, vem ficando no banco de reservas, em alguns jogos não é nem relacionado ou até mesmo não sai do banco. O cara da Grécia é o Rodinei, cara. Ganhou lá prêmio e tudo mais, também pra caramba. Então, assim, é um cara que, aqui no futebol brasileiro, né, o Scarpa com Palmeiras, o próprio Fluminense jogou muito e o mercado tá todo mundo de olho nele aí, né? Ele teve esse sonho de morar, né, fora do país, na Europa. Foi para terra do Robin Hood lá, acabou não indo, foi para Ilhas Gregas e agora está aí no mercado, na pista. Vamos ver aí quem tem mais bala na agulha para pagar, que tem que pagar lá também, né? Isso, para trazer pagar de volta. E trazer ele de volta. O Nottingham Forest, enfim, pelo que a gente sabe, não tem nem interesse de emprestá-lo. Não pagou pro Palmeiras, mas pagou pro Scarpa. Isso, porque acabou o contrato e foi para lá. Então tem o dinheiro, pagou pro Scarpa, vai querer recuperar esse dinheiro. E pelo que a gente sabe, um empréstimo no momento não está sendo cogitado, e sim a compra do Gustavo Scarpa. O Mauro César, sobre o Gustavo Scarpa, você tem alguma informação nesse sentido? E o que falar de um possível retorno do Scarpa ao futebol brasileiro, Mauro? Depende dele, né? Eu acho que assim, a questão é que todo mundo está de olho. No caso do Flamengo, só uma sondagem para saber. Sondagem assim, quer voltar, está afim de voltar, está afim de voltar para o Brasil e tal. Foi nessa linha pelo que eu apurei. Só fizeram aquela consulta, porque a primeira coisa é saber se o jogador quer voltar para o Brasil ou não. Eu acho que todo mundo está de olho, porque todo mundo está achando que vai sair barato, né? Porque como um jogador que não está sendo muito utilizado, acredita-se que o Forest não vai pedir tanto dinheiro para liberá-lo. Vai querer algum caraminguá, com toda certeza, que tem contrato em vigor, vai querer algum dinheiro, né? Pagou luvas pro cara, né? Ele foi de graça em termos, mas você paga a luva, paga a comissão, então o time inglês vai querer recuperar um pouco desse dinheiro, porque ele realmente não deu retorno técnico, ele não jogou, praticamente, tanto que repassado por Olympiacos, que pertence ali ao mesmo dono, aquela coisa, está tudo em casa. Então a primeira questão é convencê-lo a voltar ao futebol brasileiro. E aí os clubes estão fazendo essas consultas, né? Eu acho que quem contratar vai fazer uma ótima contratação, porque eu acho que é um jogador que, embora não tenha se adaptado lá fora, por alguma razão que eu desconheço, né? Ele é um cara que faz diferença. É um jogador muito bom, bola parada, assistência, sempre é um dos líderes ou líder de assistência dos campeonatos de que participa. Então ele vai dar qualidade, seja Flamengo, seja Inter, Palmeiras, se voltar. Onde ele jogar, ele vai acrescentar. É um jogador ainda com idade para algumas boas temporadas. E eu acho que por isso que ele está despertando o interesse, todo mundo está de olho, né? E é aquela coisa, é um jogador que tem algumas vantagens. Por exemplo, ele não é convocado para a seleção.
E dificilmente será, né? Não acho que a fase dele para a seleção passou. Então não tem essa coisa de desfalcar em data FIFA e tudo. Eu acho que o Flamengo pensa nisso. Que o Flamengo vai contratar tudo. Indica o De La Cruz, esse é convocado. Arrascaeta é convocado. Copa América, vai ficar o campeonato rolando, esses caras vão estar fora. Pulga, convocado. Então, por isso, acho que é importante, de repente, ter alguns jogadores com esse perfil, que não são convocáveis, ou em tese, mas que tem nível para segurar a onda ali durante um período, que isso vai ser um problema no ano que vem, né? Os times vão ficar jogando durante um mês de Copa América, o brasileiro, desfalcados dos seus jogadores de seleção. É bizarrice, mas vai acontecer. Então, como aconteceu em 2021, né? Durante a Copa América também. E o Flamengo sofreu muito ali, o Rogério Ceni caiu por isso. Ele ficou um tempo com jogadores machucados e outros convocados. Aí pegou uma fase ruim, perdeu os jogos, mandaram ele embora às 3 horas da manhã, né? Então, acho que por isso todo mundo está de olho aí no Scarpa. Eu acho que quem pegar vai fazer uma ótima contratação. Eu acho ele um jogador muito bom. Isso tem que ser colocado mesmo aí na conta, né? Porque se o Campeonato Brasileiro vai continuar, se o futebol brasileiro vai continuar mesmo com a Copa América, né? Isso tem que ser levado em consideração também na hora de contratar esse jogador. É um jogador que geralmente é convocado? Pode desfalcar meu time. Eu acho que isso tem que entrar no planejamento de todos os times aí, dos 20 clubes que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro em 24. Ô Flávio, o Scarpa, tô olhando aqui, tem 29 anos, em janeiro vai completar 30 anos. Foi eleito o melhor jogador do campeonato em 2022. Saiu do Brasil, tinha esse desejo de morar na Europa, morar fora do Brasil. E agora está todo mundo falando dessa possibilidade de retornar ao futebol brasileiro e de jogar no Flamengo, que é o time que voltou a procurar o Gustavo Scarpa, Flávio. Não dá para você fazer nenhuma previsão do futuro, né? É um negócio meio complicado. Aqui no Brasil não dá para fazer previsão do passado, né? Eles mudam o passado. No futebol, eles mudam o passado. O passado acontece uma coisa e depois vira outro. Eu falo sempre, né? Do primeiro campeonato brasileiro tinha sido em 71, agora já é em 37. Muda tudo aqui. Que dirá fazer previsão de vida. A gente lembra que em 22, quando o Scarpa foi para o futebol inglês, ele queria de qualquer maneira deixar o futebol brasileiro para jogar na Europa e morar na Europa. Ou, na pior das hipóteses, nos Estados Unidos. Fez todo um projeto, fez uma entrevista longa com ele, um pouco antes dele, quando ele recebeu esse prêmio de melhor jogador do ano e tal. E ele falou que o projeto de vida dele, da família dele, era morar na Europa. Ele estava curtindo muito a ideia de jogar no Nottingham e tal. E aí foi lá e não virou, ele não conseguiu jogar. Foi para a Grécia e não conseguiu jogar. E agora parece que ele vai mudar totalmente essa previsão. A previsão de vida dele, naquele momento, 2022, era morar na Europa ou morar nos Estados Unidos, definitivamente, fazer a vida deles por lá, né? Isso. Da família dele. Mas acabou tendo que mudar. Ou, pelo menos aparentemente, ele já abriu negociação para voltar para o Brasil. E pelos times que estão na briga, fatalmente ele vai acabar voltando mesmo. E aí, nesse caso, eu só estou admirado que o Palmeiras não se manifestou. Porque realmente ele é um ídolo no Palmeiras, todo mundo gosta dele. Até onde a gente sabe, ele saiu muito bem do Palmeiras, porque o Palmeiras queria que ele ficasse, mas ele queria sair, não era nada especificamente contra o Palmeiras. Mas mudou, né? Mudou totalmente o projeto. Isso acontece com todo mundo. Provavelmente o que a gente planejou para 2020, no final de 2022 para 2023 mudou e muda para todo mundo. E com ele não foi diferente. Eu gostaria que ele conseguisse fixar a residência lá fora, tinha bons planos, boas ideias, estava estudando muito para isso. Teve aquela porrada também, negócio da criptomoeda, né? Que pode ter mudado também. Isso mexe também. Que aí a grana já diminuiu bastante. Não dá para saber. Mas simplesmente futebol. Ele voltando para cá é um grande nome. Ele ficou afastado. Ele, inclusive, ficou afastado por conta desse motivo lá na Inglaterra, né? Foi. Ele ficou um tempinho fora do time e tudo mais. Enorme, né? Teve que viajar ao Brasil para poder prestar esclarecimentos, né? Enfim. Ele fez a denúncia, né? Fez a denúncia também, perfeito. Então, isso aí parece que abalou muito a vida dele e abala de qualquer um cá entre nós, né? Então isso aí também pesou, talvez. Mudou completamente a vida dele. A volta dele ao futebol brasileiro é ótima. Seja onde for, ele vai jogar. Ele é muito bom jogador. Como jogador, é excelente. Para o time conseguir contratar o Scarpa, vai ganhar um reforço bastante considerável. A questão do Palmeiras que você citou, eu já tinha até trazido essa informação. Claro que o mercado é muito dinâmico. Agora o Palmeiras está numa negociação difícil, né? Com o Cauli. O Bahia não quer vender o jogador e acho que vai manter o Cauli pelo que está se desenhando, né? Do mercado da bola. Mas o que eu ouvi é que o Palmeiras fez de tudo, né? Fez um esforço muito grande para manter o jogador. O Gustavo Scarpa igualou o salário que ele ia receber no Nottingham Forest. Mesmo assim ele não quis ficar. E
contratando agora o Gustavo Scarpa, o Palmeiras ia ter que arcar com um novo salário, pagamento de bonificações, né, de luvas, fora o que vai ter que pagar para o Nottingham Forest e tudo mais, e essa operação sairia muito cara. Essa é a informação do lado do Palmeiras, por isso que o Palmeiras, até o momento, não se manifestou pelo Gustavo Scarpa. Do que Cauli, pelo que estão falando? Então, aí é que tá. E eu acho que um jogador como o Gustavo Scarpa vale o esforço. Vale essa graninha. Testado, né? Ele já se adaptou ao Palmeiras, ele vai chegar e vai jogar tranquilo. O Cauli a gente não sabe, né? Pode se adaptar ou pode não se adaptar. Várias contratações de peso não viraram. Lembra o Guerra, quando veio no Palmeiras? Não também funcionou. O Borja não funcionou. Tá aí o Flaco Lopes sentando também, né, Franco? 10 milhões de dólares. Sim, exatamente. Ainda sobre o Flamengo, o volante Thiago Maia tem recebido sondagens de clubes do futebol brasileiro. Está na Gávea desde 2020 e é considerado aí um dos atletas que podem deixar o Flamengo nesta janela de transferências. Com nova diretoria, com essa nova gestão do Augusto Melo, o Corinthians tem interesse em contratá-lo, mas ainda não formalizou uma proposta oficial ao Thiago Maia. Nas últimas horas a gente comentou aqui na Jovem Pan aquela troca, né, envolvendo jogadores de Flamengo e Corinthians. Sai Fausto Vera para o Flamengo e vem Mateuzinho e o Thiago Maia. Já a gente vai falar sobre essa situação no Flamengo, envolvendo o volante Thiago Maia e os clubes que estão interessados no futebol do jogador. Voltando para o assunto do Flamengo, que eu tinha prometido aqui, Thiago Maia. O Flamengo considera o jogador como um atleta, digamos assim, negociável nesse mercado da bola, um dos jogadores que podem deixar a Gávea. Chegou em 2020 com a camisa do Flamengo. Ontem a gente comentou aqui no programa de uma possível troca. O Corinthians está interessado no futebol do jogador, ainda não formalizou nenhuma proposta. Mas ontem a gente falou de uma possível troca aí. Fausto Vera no Flamengo, Thiago Maia no Corinthians, Mateuzinho também podia entrar nesse combo. Mauro César, situação do Thiago Maia no Flamengo, e com certeza você viu também essa informação de uma possível troca entre as diretorias e tudo mais. É um jogador, digamos assim, que está no seu fim de ciclo com a camisa do Flamengo, Thiago Maia, e a questão que envolve o Mateuzinho, que também entrou nesse combo aí, nessa história toda envolvendo o Corinthians, Mauro. Não tem nenhuma negociação em curso, né? A única coisa que existe é que o Corinthians sinaliza algum interesse e o Flamengo gosta do Fausto Vera. É um jogador que, assim, não há rejeição com relação ao jogador, mas negociação não tem nada por enquanto, pelo que eu saiba, nada concreto acontecendo. O Thiago Maia se desgastou muito esse ano, que teve uma péssima temporada, partidas horríveis ele fez e ficou bem desgastado com a torcida, né? Eu acho também que é um jogador que talvez ele precise de uma mudança de ares. Agora a questão é os clubes tentarem um tipo de acordo. Talvez até no outro clube ele possa render mais. Eu só acho que uma troca pura e simples é pouco. Acho que o Flamengo teria que compensar o Corinthians. Acho que o Vera, 3 anos mais jovem, é um jogador que pode crescer. O Thiago Maia, acho que o futebol dele é aquele ali. Não acho que não vai render mais do que aquilo que a gente está acostumado a ver. Estou falando até nos bons momentos dele, né? Acho que o Fausto Vera, mais jovem, está menos tempo no Brasil, jogou bem com o Vitor Pereira, mas esse ano com o Vanderlei Comando ele teve uma queda, talvez não tenha sido também ficado tão à vontade, o time passou por muitas mudanças. Mas eu estava falando com o pessoal na Argentina, parece que não pagaram ainda não, né? Em outubro estavam cobrando na FIFA lá, né? E pelo que eu soube aqui, o pessoal na Argentina disse, olha, ainda não recebemos não, metade do valor não chegou, é uma informação para ser confirmada com mais detalhes. Mas pelo jeito ainda não pagaram o jogador todo não. Né? Tá vendendo o que não pagou, Pois é. Aí da cadeia. Aí como é que faz um rolo desse de uma troca eventual, como se especula? O melhor rolo. Transfere a dívida, como é que faz? Pode ser. Aí tem que ter algum tipo de composição, né? Mas é impressionante, né? Como é que o Corinthians também fez essas contratações, né? O clube calacrado, de repente vai lá na Argentina e contrata um cara de 5 milhões de dólares. Contratando o Fausto. Quem está fazendo isso? Quem está cuidando? É o Augusto Melo já? Não vai sobrar para ele agora o problema. Não, digo, mas ele é que está tratando? Ele que está, por exemplo, esse interesse, essa coisa do Fausto Vera? Isso vem já da nova gestão, né? Sim, né? É nada oficial, mas os colegas que cobrem um clube chegam com essa informação, isso sai de algum lugar, né? Então, assim, tem gente séria dando esse tipo de notícia, é sinal de que os comentários sobre o jogador do Flamengo existem. Do Flamengo, que eu sei,
é que assim, o nome não desagrada, ou seja, eles admitiriam uma negociação, conversariam sobre algum negócio. Mas aí tem essa questão também. Pagou, não pagou, quanto deve? Como é que vai Como é que vai ser? É complicado isso aí, né? Tem que sentar a três, né? Tem que negociar com os argentinos também. Como é que vai transferir a dívida? Tem que ver qual é o valor também e tal. Thiago Maia, que deixa seu futuro nas mãos do Flamengo, dos seus empresários, gosta muito do Rio de Janeiro, é rubro-negro desde pequeno, está totalmente adaptado ao clube. E a gente já segue falando do Thiago Maia, mas antes, rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e já voltamos com um bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like, sextou com o bate-pronto. Flávio Prado, Thiago Maia, para você, já é um fim de ciclo do Thiago Maia no Flamengo, jogador que terminou a temporada em baixa, né, com o torcedor criticando bastante as atuações do Thiago Maia. Agora, no que se fala do Corinthians, né, interessado, e também vem se falando aí do Internacional como um possível interessado, um candidato nessa briga aí pelo Thiago Maia. Quando o Thiago Maia saiu do Santos, ele foi para a França e começou muito bem por lá. E quando ele voltou para o Flamengo, eu achei que ele ia voar, né? Mas ele foi abaixo do que eu imaginava que pudesse ser. Não foi uma decepção, não foi um péssimo jogador, mas não dá para dizer que foi uma contratação frustrada, mas não foi o que poderia ser, o que eu imaginava que seria. Então a saída dele, a eventual saída dele, não me surpreende. Só não sei se viria para o Corinthians, será que ele teria interesse de sair de um clube estabilizado como o Flamengo para um clube que deixa tanta interrogação como o Corinthians? Mesmo para a nova gestão, não dá para... Né? Que tipo de coisa vai ser feita? Eu acho que é desonesto até você criticar uma gestão que ainda nem entrou, né? Mas, obviamente, que o Augusto Melo ele vai herdar um monte de dívidas, um monte de situações complexas que eu não sei como é que ele vai resolver, como é que ele vai fazer. E esse é o local para onde o Thiago Maia viria, né? Não sei se seria interessante para o jogador fazer essa troca. Realmente não sei. Mas no Flamengo ele foi abaixo do que eu imaginava, pelo menos até agora. Se puder ficar no Flamengo é melhor, né? Não vai. Eu estou pensando como staff do jogador. Você vai sair de um clube estabilizado, um clube tranquilo, um clube que briga por títulos, para ir para um clube onde você tem um grande ponto de interrogação. Não sabe nem como é que vai ser lá na frente. Um clube claramente endividado, com sérios problemas. O Flamengo não ganhar nada do ano passado foi por acaso. Os Corinthians tende a demorar um pouco para voltar a ganhar algum tipo de título, até pela situação que se encontra. Então, se fosse o Thiago Maia, se puder ficar, é melhor para ele. Mas, enfim, não dá para saber como é que a coisa está funcionando, a operação toda. Acho que para ele, para o Corinthians, seria um ótimo negócio. O Fausto Vera... também é mais uma situação mais ou menos parecida. Não foi uma decepção, mas não foi o que se esperava. Só jogou com o Vitor Pereira, basicamente. Pois é, mas só que me surpreende, foi um negócio de louco assim, né? Olha bem. Fausto Vera chega comprada por 5 milhões de dólares, né? Que foi especulada, né? Isso. Aí daqui a pouco ele começa a jogar... Não pagado. Comprado. É igual o Soteldo. Soteldo, pra mim, é a coisa mais misteriosa do mundo é o Soteldo. Sai, compra, joga, não paga, é do Santos, é do O Soteldo, o Santos comprou, não pagou. Aí vendeu e cobrou uma multa, depois pagou de volta. O Fausto Vera aí, eu lembro que uns 3 meses atrás, ele estava jogando, Pedro, lembra que a Lazio chegou com uma proposta, não foi? Lembra disso? Especulações, né? Que eu vou falar assim. A Lazio chegou com uma proposta do Fausto Vera... E daí em diante o Fausto Vera não jogou mais. Aí, quer dizer, o Corinthians não paga, o cara também não é vendido, deu uma caída, e daqui a pouco as contas podem estar bloqueadas aí, porque não pode contratar, porque não pagou. Leva um transfer ban, leva uma punição da FIFA. Isso pode acabar acontecendo. Em relação ao Maia, campeão olímpico, né? Eu achava até que a mesma característica do próprio Michael, acho que ele joga até mais preso, né, na frente da área, na cabeça da área. E se for a troca para o Fausto Vera é mais novo e ainda você pode vender, tem mercado. Thiago Maia, não sei se volta mais para a Europa. Não, acho que não, né? E o 27, 28, Thiago Maia? 27 vai fazer. E o Fausto Vera, você não pode dar um tiro. Se foi verdade essa especulação 24 vai fazer de Lazio, tudo, ele é mau jogador, não, eu gosto dele. Possíveis saídas de Thiago Maia e Mateuzinho do Flamengo agitam os torcedores do Mengão nas redes sociais. Olá, torcedor do Mas Querido, já aproveita e se inscreva no canal do Mengão. Nos últimos dias, houve várias conjecturas sobre uma potencial permuta de jogadores entre as equipes do Corinthians e Flamengo.
Apesar de Gabigol ter sido bastante mencionado nessa discussão, agora o foco recai sobre outros atletas. A suposta troca, conforme reportagem do jornal O Globo, envolveria o volante Thiago Maia e o lateral direito Mateuzinho, ambos do Flamengo, por Fausto Vera, jogador do Corinthians. A possível movimentação desses atletas gerou agitação nas redes sociais. No entanto, Marcos Braz, vice-presidente do Mengão, refutou as especulações, afirmando: neste momento, não há nada disso. Os representantes de Thiago Maia e Mateuzinho também rejeitaram a ideia, com um dos empresários dos jogadores declarando: questionar a veracidade disso é até uma ofensa, é claro que não procede. Contudo, com o surgimento das primeiras informações sobre a troca proposta, os torcedores do Mengão ficaram em êxtase e inundaram as redes sociais expressando suas opiniões sobre se a negociação seria realmente vantajosa. Houve quem mencionasse que Thiago Maia poderia ser cedido, até de graça. Outros afirmaram que o negócio está aprovadíssimo. Um torcedor argumentou que Mateuzinho poderia ser enviado por empréstimo. Se as especulações se concretizarem, é provável que tenhamos algum desfecho nas negociações nos próximos dias. Confira abaixo mais comentários da nação rubro-negra sobre a potencial troca. O que você achou dessa notícia? Deixe sua opinião nos comentários.